Olá, estudantes! Vamos começar a nossa sexta disciplina. Espero que vocês estejam com muita energia, porque agora vamos dar uma disciplina normalização documentária e ela é muito importante para o seu dia a dia como estudante. Vamos lá? Roda a vinheta! Meu nome é Sônia Pádua, sou professora do curso técnico em Biblioteconomia e agora com a normalização documentária. Veja bem, a primeira competência é situar a normalização no campo do conhecimento científico e tecnológico. Aí eu faria a primeira pergunta que eu faço para vocês, para a gente entender bem esta aula, porque também vai ser uma síntese, vocês têm que ir no e-book depois, eu estou sempre lembrando isso. Se um cientista ou um pesquisador ou um técnico da indústria ou um estudante lhe procurasse precisando de uma ajuda para adequar seu trabalho às normas técnicas, conforme exige o órgão normalizador do Brasil, o que você faria? Aí eu dou algumas dicas. O técnico em biblioteconomia precisa ter conhecimento sobre a importância das normas da BNT para os cientistas, pesquisadores, técnicos da indústria ou estudantes. Você tem que ter um conhecimento. Não precisa decorar as normas, mas você tem que ter elas em mãos para poder saber orientar os cientistas, os pesquisadores, os estudantes e para você também. Para quê? Para padronizar as publicações, para padronizar as atividades industriais e por que se preocupar e não plagiar? Porque isso tudo você tem que usar a norma para não precisar plagiar a documentação alheia. Agora, o que seria o plágio? Existem três tipos de plágio. Quais são o seu papel como técnico ver o plágio? É o plágio integral, o plágio parcial, o plágio direto, o plágio indireto, que são: o plágio integral é a cópia total, o plágio parcial é a cópia de trechos, o plágio direto é a cópia literal de uma frase. O plágio indireto é o plagiador modificar o texto de alguém e colocar como se fosse seu. No e-book você vai ver todos esses tipos de plágio explicados e com exemplos. Então eu aconselho você a estudar pelo e-book, ok? Aí vem o segundo exemplo. Você é técnico de biblioteconomia de uma grande indústria de alimentos. E o engenheiro dessa empresa lhe solicita as normas técnicas para patentear uma invenção e precisa de informações sobre isso. Como você pode auxiliar um profissional no uso da legislação e normas referentes ao patenteamento da invenção? Bem, o que o técnico pode ajudar no caso de trabalhar na indústria? É orientar os técnicos na indústria sobre o uso da BNT, porque a BNT sempre está na indústria, né? Mostrar a importância do INPI, que é a empresa responsável por patentear o que ela faz, caso a indústria seja a inventora. Mostrar como patentear o produto e o que seria a patente. Mostrar a importância do seu papel no processo do patenteamento. Toda essa informação sobre patentear, quem é o INPI, está lá no e-book e você pode consultar e estudar com mais detalhes no e-book. Isso aqui eu estou dando só uma pincelada do que está lá no e-book para vocês. Terceiro exemplo. Você trabalha em um centro especializado em tecnologias para o setor de construção civil, como técnico de documentação e informação e atende, entre outros, a usuários de um laboratório de metrologia que precisa ser credenciado. Como você poderia ajudá-lo? Que órgão esse usuário deve procurar? Quais as legislações e normas deve seguir? Então, eu coloquei aqui, o Inmetro é uma delas. Qual é o papel do Inmetro? O Inmetro é responsável para fazer a normalização de produtos. Então, aquele produto que você compra na prateleira de um comércio tem que ter, principalmente se ele tiver peso e medida, tem que ter o selo do Inmetro. Registro na Biblioteca Nacional, do ISS e do ISBN. O ISSN é para periódicos e o ISBN para livros. Então, esses registros é um tipo de normalização. Você registra o livro na Biblioteca Nacional, o ISSN é para periódico e o ISBN é para livros, para ele ficar como se fosse uma identidade dele. É o registro, é como se fosse a carteira de identidade do livro. É um tipo de normalização também. Outros órgãos que normalizam é o DETRAN,
A Anvisa, o Ministério do Trabalho, o Ministério da Educação, todos eles têm normalização para serem atendidas. Então, é por isso que a gente fala qual é a importância da normalização para a área científica e tecnológica, porque tem que respeitar as normas e os padrões de uma cidade, então, e de um país, não é isso? Então, para poder você ficar dentro dessas normas, você tem que seguir o Inmetro, você tem que seguir a ABNT, você tem que seguir a Biblioteca Nacional, se for no Detran, alguma coisa com carro, também tem que seguir a norma. O Ministério do Trabalho, ele faz as normas regulamentadoras de segurança. Então, essa é a preocupação de um país para que ele fique dentro das normas e possa, por exemplo, vender seu produto para fora. Então, ele tem que estar dentro de uma norma, ok? Então, e aí, qual é o seu papel como técnico dentro de um centro de documentação, de uma biblioteca, de um arquivo, todos onde tem a informação? Então, o técnico tem que saber, né, conhecer o acervo, tem que ter a gentileza para tratar as pessoas e recebê-las bem, a competência, quer dizer, o conhecimento do que você trabalha, o compromisso de estar sempre atendendo e fazendo a sua parte, chegando no horário e fazendo o seu serviço correto, estudando para ter o compromisso e poder atender com responsabilidade. Agilidade no atendimento, que nem todo mundo está com muito tempo, a gente tem que ter agilidade e não ficar dando muito tempo para atender, fazer uma demanda e uma resposta ao usuário. Técnicas de pesquisa, saber todas as técnicas que você tem que pesquisar, porque muitas vezes os clientes e os usuários vêm com pesquisa difícil, você tem que saber as técnicas, conhecer as bases, e aí o próximo é conhecer as bases de dados para poder atender, tanto conhecer o acervo, como conhecer as técnicas e as bases de dados para atender. Então, esse círculo mostra o que é que você tem que ter para você atender bem um cientista, um usuário aluno, um usuário universitário, um usuário pesquisador. Então, se você tiver essas sete caixinhas, você é um bom técnico em biblioteconomia. Bom, finalizando por aqui, espero que vocês estudem os destaques, o material todo complementar, escute o podcast, que vai ajudar bastante. O podcast tem um que é a sede do conhecimento, e o outro é a gente informando como se faz um TCC. Então, é interessante que você assista os podcasts. Bom, bons estudos e até a próxima aula.